foi. Michael Antônio Salles dos Santos, principal suspeito no caso do assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, inicialmente não confessou o crime. O delegado responsável pela investigação, Aldo Galiano, afirmou que Michael solicitou a presença de sua mãe para conversar com o delegado e confessar o que teria feito com a adolescente. Vamos saber mais sobre esse caso escabroso com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, Daiane. Este caso continua se desenvolvendo, né? Boa tarde, Ana. É isso, né? Cada momento do caso Vitória, a gente já tem 17 dias, desde o momento, né, do crime, a informação, né, de ter encontrado o corpo da Vitória, até hoje, né? E a polícia continua seguindo aí o rastro para identificar o suspeito, quem seria, quem não seria esse suspeito. No entanto, a pessoa mais próxima até o momento é o Michael. Segundo a polícia, o delegado deu uma entrevista hoje, dizendo, pela manhã, afirmando que o Michael teria confessado. No entanto, até ontem pela noite, ainda existiam muitas dúvidas, e a família, mesmo após, né, a informação que foi passada hoje, ainda tem brechas que faz com que perguntas realmente questionem se a polícia está seguindo uma linha adequada, correta, ou se é uma análise precipitada, se é uma conclusão precipitada, ainda que haja ou que não haja uma confissão. Por quê? Porque o principal ponto é, o Michael agiu sozinho, ele conseguiu fazer toda a brutalidade que foi o crime da Vitória, e vamos lembrar que a violência contra a Vitória foi alguém perseguir, interceptar essa adolescente de 17 anos. Um detalhe, eu vejo muitas pessoas, inclusive, chamando de jovem, porque a Vitória já trabalhava, já tinha uma vida ativa, mas ela só tinha 17 anos, gente, ela é uma adolescente, sabe, ela não tinha nem a maioridade ainda. E essa menina, voltando para casa muito tarde, porque trabalhava longe de onde morava, porque precisava pegar ônibus, a realidade de muitos brasileiros, parece que é algo assim, poxa, não, gente, a realidade de muitos brasileiros, sobretudo que vivem nas periferias, e nesse dia ela não contou com a ajuda do pai, que não pôde buscar, ela não tinha uma outra pessoa para buscar, ela precisou voltar sozinha, foi interceptada, ficou em um possível cativeiro durante 2 a 3 dias, ela ainda foi morta com, vamos dizer, requinte de crueldade, teve a cabeça raspada, praticamente tentaram, o corte no pescoço foi tão profundo que parecia uma degola, foi com muita violência a morte dessa jovem, e inclusive tinha aí algumas informações de que houve tortura, talvez tivesse inclusive violência sexual, e a gente já tem um laudo do IML que aponta para uma outra linha, inclusive, que também é uma nova reviravolta, a gente vai falar mais profundamente sobre isso, e o que nesse momento a gente tem é que o delegado, em entrevista coletiva, ele aponta, sim, o Michael como esse homem que teria cometido esse crime. Eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a primeira matéria do caso Vitória, que já traz essas informações mais completas, com esse ponto central aí, que é o Michael confessando este crime e todas as pistas que levaram até ele ser pressionado pela polícia para essa confissão. Por favor. Bora lá. O principal suspeito do assassinato da jovem Vitória, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, confessou ter cometido o crime. Michael Salles dos Santos era vizinho da vítima e está preso desde o início do mês. O Guilherme Rajão, que tem acompanhado esse caso desde o início, traz mais informações. Rajão, a gente tem detalhes do que ele disse à polícia e se há outros envolvidos no crime? De certo há, porque a tortura pela qual Vitória passou não foi feita por apenas uma pessoa e nem é possível que fosse feita apenas por uma pessoa. Pois é, Uribe, boa tarde para ti, para a Tainá, para quem está nos acompanhando. Isso a investigação ainda vai demonstrar, viu? Mas por enquanto a única pessoa de fato envolvida e que será indiciada, até porque confessou o crime, é de fato Michael Antônio Salles dos Santos. A CNN Brasil havia ontem à noite ainda
noticiado já que Michael havia confessado a execução então de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, lá em Cajamar. Os advogados chegaram a emitir uma nota, enviaram para a CNN inclusive uma nota, advogados do Michael, né, dizendo que ele não iria confessar, e a Polícia Civil do Estado de São Paulo convocou uma coletiva de imprensa para hoje, coletiva essa que foi realizada no final da manhã, e confirmou a informação que havia sido dada então pela CNN, que tinha ouvido então fontes ligadas à investigação que confirmaram que sim, ele havia confessado este crime, e é o que aconteceu. Então, nesse momento nós temos o Michael como autor confesso desse crime. Ele disse, o delegado hoje pela manhã disse que o Michael em depoimento falou que atraiu a Vitória para dentro do seu carro, aquele Corolla, né, que inclusive foi lavado por ele, assim como a casa dele, que também foi lavada por ele para tentar esconder aquelas marcas de sangue. Quando ela entrou no automóvel naquela noite do dia 26 de fevereiro, ele desferiu então 2 facadas na Vitória e ela teria morrido. O laudo pericial diz ainda que ela morreu cerca de 5 a 7 dias antes de ser encontrada no dia 5 de março, portanto, é o que bateria com a data. O mês de fevereiro é um mês de 28 dias, então bateria, né, com essa data, de fato, que ele disse que teria matado a Vitória no próprio dia 26 de fevereiro. Agora, a polícia trabalha forte para finalizar esse inquérito, encaminhar ele para a justiça, né, como Michael Antônio Salles dos Santos, como o único, por enquanto, acusado de envolvimento nessa morte da menina Vitória Regina de Souza. Outros pontos importantes para a gente trazer aqui é que a gente ia ter mais algumas coisas aí que o jornalista vai falar, só que eu trouxe também uma entrevista que é do próprio delegado. Eu vou te pedir para colocar o segundo vídeo, porque o próprio delegado ele traz aí um ponto interessante, que é essa ligação e acreditar que o Michael é o único suspeito do crime até o momento, mesmo com várias questões que a própria coletiva aponta e mostra que perguntas ainda estão sem resposta, mas olha o que o delegado fala sobre isso. Vamos lá. Então, tudo indica que houve uma reação da vítima logo na sequência. Ele abordou ela e já foi... Houve uma reação da vítima. A vítima, com certeza, não consentiu e ele esfaqueou a vítima. Com relação ao momento depois, né? Ninguém ajudou a limpar a cena do crime? Que local Não, que ela foi morta? muito boa pergunta. Para você ver que as pessoas começam a ser descartadas na investigação. A esposa da vítima, a esposa do Michael, ela, na conversa, ele fala, eu lavei a casa. Então ele já coloca a esposa que ele já tinha feito a lavagem da casa, né? Já tinha feito tirado tudo que tinha acontecido naquele momento ali na casa, ele já tinha feito a limpeza. Então ele matou lá na casa? A gente entende que foi no veículo, porque tem manchas de sangue no veículo e no porta-mala. Foi só esse local do crime? Nós encontramos no porta-mala, foi feita a perícia e tem manchas de sangue dentro do porta-mala. Dentro do porta-mala. E ele fala que colocou no porta-mala. Tem algumas coisas que ficam ainda... Eu imagino que, né, a investigação está em andamento, né? Então ainda tem muita dúvida mesmo, como o pessoal estava levantando, né? Sobre a participação de outras pessoas e também onde exatamente aconteceu o crime, enfim. Mas alívio não é uma boa palavra, né? Você saber que há uma confissão, né? Num caso em que houve tanta dúvida e tanta gente apontada, mas levanta ainda mais questões, né? Tantas pessoas estavam em volta da Vitória ali naquele dia, e será que ainda tem alguma participação ou não? Enfim, daí pode continuar se tiver mais informações aí. É isso mesmo, Ana. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Porque tem uma vizinha do Michael que informa que ouviu gritos de socorro, pedido de socorro, e a gente se questiona, né? Como é que você ouve gritos de socorro e não liga para a polícia, né? Qual a normalização de coisas, né, que a gente acaba passando no nosso dia a dia? E isso, a família também está com essa dúvida. Inclusive, vou te pedir para colocar um vídeo que já foi anterior à confissão do Michael, confissão oficial do Michael, que foi hoje pela manhã. Esse vídeo da família foi gravado ontem pela noite, porque tem dois
pontos interessantes, que é o primeiro, o próprio pai dizendo, olha, até agora ele não confessou, ele não foi ouvido oficialmente. E aí vem um questionamento. O Michael, ele ficou preso por quase 2 semanas. E a polícia só ouviu oficialmente hoje pela manhã. Por que isso? Sabe? Porque as outras, se ouviu o Michael várias vezes, mas não oficialmente, não pegou o depoimento dessa forma que foi feita hoje. Porque todas as pressões que foram feitas de uma outra linha, sendo divulgadas para a imprensa primeiramente, para depois voltar para as pessoas. Eu tenho muitas questões com a forma que a polícia conduziu esse caso, viu, Ana? E ainda conduz, né? Como o próprio delegado deu em coletiva de imprensa hoje. A gente poderia fazer uma live só falando da coletiva de imprensa, porque tem pontos bem bizarros, né? Mas aí tem uma questão, o que o pai fala, e o advogado do pai também, sobre ter acesso a documentos que depois foram desmentidos, e ter muito acesso à imprensa, e ter muita gente em cima desse caso, gera realmente essa sensação de, será que foi isso mesmo? Será que também não tem mais uma pessoa? Será que não tem uma pessoa grande, uma autoridade por trás disso? E aí eu vou te pedir para trazer o que o pai dela falou ontem pela noite, por favor. Foi falado que ele ia confessar, mas até agora ainda não. Tá? É só isso que eu tenho para falar para vocês, não tem nada ainda. O delegado não passou nada, nenhuma nova pista. Nada. Tá? Gente, na realidade é o seguinte, os dois advogados dele disseram que não tinha... Os dois advogados dele disseram que não tinha acesso ao inquérito policial, tá? Mas conversando ali, a gente sabe que teve acesso, chamaram a prerrogativa da OAB, né? Porque eles não tiveram acesso, mas isso não é verdade, já tiveram acesso, conversaram com ele hoje. Então, ao que tudo indica, ele vai ser interrogado e talvez nesse interrogatório dele, talvez ele venha confessar. Nesse momento agora, a informação oficial que eu tenho, que foi passado para mim na presença do senhor Carlos, é que não tem nenhum tipo de confissão. Ele sequer foi interrogado oficialmente nesse inquérito policial. Já deu declarações, já prestou um depoimento, mas o ato oficial de ouvir uma pessoa indiciada no inquérito policial é um interrogatório que não aconteceu até esse momento agora. Por isso que a família está indo embora, nós vamos ficar em alerta, provavelmente, possivelmente vão interrogá-lo ainda ou hoje ou amanhã nas primeiras horas, e aí nesse interrogatório, se vier a confissão, a gente vai comunicar a vocês. E veio realmente. Veio, pelo menos veio realmente essa confissão, né, da forma que o advogado que o delegado, já falou que aconteceu, já traçaram uma linha, o Michael foi então, né, agora o réu confesso do assassinato da jovem, mas aí é essa questão, desculpa gente, eu não consigo conceber como principal suspeito, alguém que já estava preso, alguém que já tinha no seu depoimento mentido aí onde estava, então a justiça já tinha conseguido, já tinha deferido ali um pedido para prisão, e ele já estava assim preso, e essa pessoa sequer tinha sido interrogada oficialmente pelo delegado ainda, desculpa, eu não consigo conceber como isso acontece, tá, mas tudo bem. A polícia também correu para fechar os laudos que foram entregues, e aí tem um ponto interessante, Ana, logo depois que saiu essa entrevista com o pai, né, da Vitória, ontem pela noite, também saiu uma matéria, e eu vou te pedir para colocar a matéria do Metrópolis. Essa matéria do Metrópolis é de hoje, pelo começo do dia, que a defesa do Michael ainda seguiu afirmando de que a polícia, né, estaria dando uma versão que não existe e que o Michael não teria confessado a participação do crime na Vitória. Então, a defesa ainda vai seguir essa linha de que o Michael não confessou, de que até o momento não houve uma confissão de autoria, que essa foi a nota que foi enviada pela imprensa. Eu vou te pedir para descer um pouquinho até as aspas, por favor. Aqui, até o presente momento não houve confissão de autoria ou participação da parte do cliente em relação ao caso Vitória Regina de Souza, sendo inverídica quaisquer informações que estejam sendo vinculadas a respeito, disse a defesa do Michael por meio de uma nota que foi enviada e publicada pela Metrópolis. O que é bem conflituoso, né? E detalhe é que aqui a outra informação que
que a Metrópolis traz é justamente que o Michael está preso desde o dia 8/3, então há 10 dias, ou seja, quase 2 semanas, e só agora, ele sendo o dono desse Toyota Corolla que aparece ali seguindo um caminho que a Vitória costumava fazer, disse que estava em casa, foi desmentido pela esposa, inclusive câmeras de segurança gravaram Michael em 2 ruas, vizinhos também afirmaram que chegaram a ver o Michael em outro local, e agora a polícia ainda está esperando, como o delegado informou, as marcas da mancha de sangue que foram encontradas no carro para confirmar se o DNA bate com o da Vitória. Material genético também foi recolhido dentro do carro, foi submetido para o exame. Então, todas essas informações ainda vão ser aplicadas. E no celular, um detalhe que a gente até comentou ontem, foi a nossa atualização de ontem, é que o Michael ele foi tido como um stalker da Vitória. Desde setembro de 2024, o Michael já seguia a Vitória, baixava fotos que ela publicava em redes sociais, tinha muitas fotos de pessoas parecidas com ela. Então, o Michael, de fato, é aquela pessoa que a polícia não tem dúvidas de que teria cometido esse crime. O que se questiona agora é justamente se foi sozinho e quais os pontos em que há divergências aí entre as versões. Mas, de fato, o próprio laudo, né, com o DNA de Vitória, com a quantidade de volume de sangue, né, que foi identificado no carro, isso tudo deve esclarecer aí nos próximos dias, porque é impossível, gente, que um caso tão absurdo quanto esse, tão brutal quanto esse, não tenha uma atenção devida da polícia. Eu não estou querendo acreditar nisso. Eu acabei de ler, a Heloísa Marcel comentou aqui, um show de horrores por parte da Polícia Civil. Me desculpe, Polícia Civil de São Paulo e de Cajamar. Eu não tenho como acreditar em outra coisa. Eu não consegui conceber, né? Desculpa, eu já falei isso 3 vezes, eu vou repetir pela 4ª vez. Depois de 10 dias, o homem foi entrevistado oficialmente, foi interrogado oficialmente uma vez, que foi justamente quando houve essa confissão. E, lógico, ele foi posto contra a parede, porque muitas evidências apontavam, inclusive tudo foi identificado no celular do próprio Michael. Mas eu tenho ainda muitos questionamentos sobre essa confissão e como isso vai se desdobrar nos próximos dias. Eu espero que a gente tenha aí, de fato, uma confirmação para dar paz, né, para a família, para dar uma tranquilidade para a família, uma resposta para a família. Eu não sei se é realmente o termo, mas acho que é para a gente encerrar um ciclo, né, de muitas especulações que vinham acontecendo. Então, o que a gente pode dizer sobre esse caso, nesse momento, é esse. E a gente vai esperar aí atualizações, vai trazer aqui, certamente. Eu estou acompanhando desde que começou, a gente vai trazer aqui as informações. É isso, Ana. Esse caso já é escabroso, né, já é assustador, horroroso, assim, por si só, né? A condução dele tem sido, sim, realmente show de horrores, é a expressão mesmo, né? Lembrando que até outro dia eles estavam colocando o pai como suspeito, né? Gerou todo um bafafá, toda uma questão. Alguém no chat aqui perguntou, não tinham anunciado que tinham achado uma outra pessoa morta, que teria relação e tal. Então, cada hora é um negócio completamente diferente. Foi descrita toda uma série de pessoas que... gente indo atrás dela no ônibus, o carro que passou, a outra pessoa, ameaça de não sei quem. Então, um monte de gente envolvido. E daí, a história do Michael... E sabe, e é isso, assim, demora para chegar na pessoa e ao mesmo tempo apontando para tudo quanto é lado. Isso só torna a confiança, né, nos resultados da investigação, deixa ela um pouco erodida, né? E eu fico imaginando para a própria família também, né? Ficar como estava aquele pai ali junto com o advogado, né, esperando um depoimento oficial, esperando uma confissão, vai sair, não vai sair, tem ou não tem. Você imagina o tamanho da dor que deve ser a cada vez que tem que ficar esperando alguma coisa, né, a respeito do caso da filha, assim, é uma tortura isso. Espero que a investigação seja feita assim de forma também a reforçar, sabe,
a própria investigação, entende? Para que quem quer que seja o responsável, se é o Michael, se tem outras pessoas, se não tem, para quem quer que seja responsável, seja de fato responsabilizado por isso, né? Que essa atrapalhada toda aí não acabe prejudicando a própria investigação, né? Ficamos por aqui, Dai? Bora Perfeito, lá, gente. Ficamos por aqui. Vamos lá, chat. Voltamos instantes para mais assuntos do dia. Beijos. Bora. Cadê o botão? Fiquei desnorteada agora.